Então, ele falando sobre poderes, vamos falar aqui sobre o poder. O que você acha que ganharia uma disputa mundial entre o Goku e o Jaspion? Assim? Uma pergunta do... Olha, ele causa polêmica em todo lugar por onde passa. Ele é ex-vereador, ex-deputado federal, já esteve no nosso sofá e a gente chamou ele novamente para vir bater um papo aqui com a gente. Eu queria chamar ele, Fernando Chiarelli! Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucura. Essa é aqui, ó, é a transparentezinha. A gente põe até transparente para os caras não falar que a gente dopou você, né? Que não deu nada errado. Olha, eu queria pedir pro Delay, que tá lá em cima, tem um arquivo que tá na minha mochila, eu queria que ele trouxesse aqui a nossa produção. Tem um arquivo que a gente preparou especificamente para você, ô Chiarelli, que eu já deveria abrir a entrevista com esse arquivo, mas esqueceram de me entregar. Mas já eu quero entregar Vamos trazer o arquivo aí. Um negocinho para você. Mas... Não tem problema com arquivo, cadastro, capivara, nenhum. Zero. 0-0. Chiarelli, obrigado pela tua presença aqui no Fala Marral. Você já esteve aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Tu, ao Rambo aqui. O Rambo vai para Venezuela, hein? Traz aqui. Tá preparado para ir para Venezuela. Ele tá... Vixe, Chiarelli. A gente vai falar sobre Venezuela aqui, já, com o querido Chiarelli. Chegou para mim, ó. Eu queria, antes de começar a entrevista... Nossa, que será? Tô curiosa agora. Chegou uma pastinha aqui, ó. Uma caneta. É a pasta rosa essa aí? Não, essa aqui é pretinha, bonitinha, tá? Chegou uma pastinha. E é o seguinte, ó. Não sei se... Na pasta rosa que não sei se o pessoal consegue dar um zoom aqui pra mim. Eu vou pedir eu vou ler aqui e eu queria que você, depois, se você quiser, se você concordar, você assinasse aqui esse documento aqui que a gente fez. Mas tem documento que eu não preciso assinar. Não, você não é obrigado a assinar, antes de mais nada, mas a gente, por segurança, né, a gente resolveu fazer. Ó, termo de responsabilidade. Eu, Fernando Chiarelli, nacionalidade Ribeirão Preto, residente em Ribeirão, tal, declaro por meio dessa, e o que digo aqui não tem vínculo nenhum com o programa Marral. O próprio Alex, a Vivi e o músico com sobrepeso, vulgo Matiles, não tem relação com a minha opinião. Confesso que eles até são legais. O músico é engraçado, a Vivi tem um sorriso lindo e o Marral é meu parça. Por fim, peraí, deixa aqui. Por fim, ratifico que as frases pronunciadas aqui pela minha pessoa é totalmente problema meu. E ninguém tem absolutamente nada com isso. Fernando Chiarelli, a gente resumindo aqui é evitar processo. Não, o interessante nisso aí, que a impressão que eu tenho é que nem o Brizola precisou assinar isso, hein? Nem então... o Luiz Carlos Prestes. Mas eu não assino não, porque eu não preciso assinar para me responsabilizar pelo que eu falo ou deixo de falar. Morreu, né? No caso era para me salvar. Mais um processo pra gente, vamos ver o que vai acontecer. Qual o problema? Cadeia é pra homem mesmo, gente. Vamos pra lá. E ninguém vai por causa vil pra cadeia. Nós vamos como foi Frei Caneca, foi como o João Isaías, Jeremias, o nosso próprio Salvador, por causas nobres. Ou seja, nós não vamos como bandidos. Bandidos é que nos levarão para o calabouço. Mas não vai levar, não. Aqui não tem nerd que vai furar paredão, não. Aqui vai todo mundo. É verdade. Tchau, galera. Um de abraço aqui. Já abandonou o barco já, Jonas? Eu não aguento correr, não. Então eu queria... A gente tentou, né, gente? Então fica para outro dia. A gente vai ter que assumir a bronca aqui. Fazer o quê? Quem mandou eu dar meu nome pro programa, né? Chiarelli, brincadeiras à parte, cara, obrigado por você estar aqui de novo no Fala Marral. Você gostou da primeira vez que você veio aqui? Vocês são bem inteligentes. Obrigado, cara. E bem criativos também. Gosto muito de vocês. Aí, viu? A gente é inteligente. Viu? O Chiarelli elogiou a gente. Viu? Não, desculpa, moral. sociedade. E a Vivi também, isso é fato público e notório, o que eu digo. Ela é uma artista de comparação difícil. Pegou. Ai, obrigado. Já pegou, velho. Ela canta, ela dança, ela escreve. É difícil você encontrar alguém com uma capacidade que essa menina tem. Talvez Aspásia, lá na Grécia Antiga. Promoção Pastel. Aspásia. O senhor precisa tomar algumas aulas de mitologia. Eu preciso. O senhor está um pouquinho ruim. Grécia, eu só sei o Hércules que eu assisti o desenho da Disney. É o meu limite. É o meu limite. O primeiro livro que eu li inteiro foi do Monteiro Lobato, Os 12 Trabalhos de Hércules. Os 12 Trabalhos de Hércules. São 2 tomos, compreende?
E foi o primeiro livro que eu tinha poucos anos de idade, 7, 8 anos, que eu li inteiro. Até hoje sou apaixonado. Jurava que era pelo livro Bíblia. e pelo Monteiro Lobato. Você tinha 8 anos. Sim. E você lembra ainda, Chiarelli? Já faz um bom tempo. Eu jurava lembro. que era o Primeiro Testamento. Grande memória. O que você falou? Nada. Tá bom, vamos seguir. Chiarelli, da última vez que você veio aqui no programa, a gente falou sobre vários temas polêmicos e, inclusive, a gente, naquela época, tinha acabado de acontecer a prisão da Darcy Vera, pouco tempo antes. Você tinha sido solto porque você tinha sido preso, né? Você até comentou que foi por... Por que você tinha sido preso mesmo? Por acusar ela, chamar ela de... Eu a chamei de desonesta, né? E, ao que tudo indica, ela continua presa. E eu continuo andando nas ruas. O lugar de gente desonesta é na cadeia. E você, inclusive, naquela entrevista, né, que inclusive bombou nas mídias sociais, depois se você quiser assistir a primeira vez que a gente entrevistou o Chiarelli, tá no YouTube. Fala Marral Chiarelli, pesquisa lá, Fernando Chiarelli. E realmente você comentou que você também não é a favor, não acredita na urna eletrônica, né? Tem até um discurso que você fez lá no plenário, lá em Brasília, né, comentando que você não é a favor, você não acredita na urna eletrônica, mas na última eleição você foi candidato a deputado federal, né? E você não levou dessa vez a eleição. Eu queria saber se você acha que você não ganhou por fraude nas urnas. Isso aí, o fato é tão público e tão notório que dispensa longos comentários. Compreende? Apesar de ter sido mais votado em Ribeirão Preto. Mas todo mundo percebeu que o andamento da votação chegou até um ponto e depois zerou. Era evidente que esses fatos ocorreriam. Compreende? Então você foi boicotado na última eleição? Não é eu que sou boicotado. Existe um sistema de boicote dentro desse... O país chegou a um ponto de pouca compreensão dos fatos que o senhor vê. Se a urna eletrônica fosse boa, teria nos Estados Unidos. Se a urna eletrônica fosse boa, teria no Canadá, na Inglaterra, na Itália. Não tem nem no Paraguai, nem na Bolívia. Sem nenhum desrespeito a esses povos. Agora, é bom deixar claro também que não fui eu o único que reclamei disso. O próprio presidente Bolsonaro gritava a todo momento: eu só perco na urna eletrônica, eu só perco na urna eletrônica. E, evidentemente, devido às circunstâncias, ele não veio a perder nas urnas eletrônicas, senão perderia também. Entendi. Inclusive, eu lembro também que você comentou com a gente que você conviveu um bom período com o Bolsonaro, quando ele era deputado, e você até comentou na entrevista que você ensinou alguns macetes para o Bolsonaro, que ele era um cara até então meio apagado lá na Câmara. Não, eu não acredito que eu tenha falado dessa forma. Mas isso aí corre as internets, corre para todo lado. E eu não entendo muito de internet, mas às vezes eu vejo os comentários. Ontem mesmo eu vi um comentário de um site lá do Ceará, que me mostraram na praça, de um cearense dizendo que o senhor Fernando Chiarelli, quando chegou ao Congresso Nacional, fez tamanho barulho, trazendo junto consigo o hoje atual presidente da República. Compreende? Mas o Bolsonaro, ele tem a inteligência dele própria, ele tem a conduta dele própria, ele não me deve favor nenhum. Entendi. Compreende? Agora, que eu posso ter sido útil para ele, conforme diz esse artigo que eu li, ou seja, que antes do aparecimento do Chiarelli não existia Bolsonaro, e que Bolsonaro passou a existir depois de Chiarelli, cada um tira as suas conclusões. A minha conclusão é que eu fui fazer o meu trabalho. Se eu ajudei, não quero nem o agradecimento dele. Entendi. Eu queria que os cinegrafistas pudessem dar um close aqui na gravata do Chiarelli. Acabei de perceber, tem uma bandeira da Venezuela na tua gravata. Isso é um apoio ou é um protesto? Com uma gravata vermelha ainda, né? Olha, a gravata vermelha significa a gravata Maragata, do Gumercindo Saraiva, do Bento Gonçalves. E o senhor fez uma pequeníssima confusão. Essa bandeira não é da Venezuela. Não é da Venezuela? Essa bandeira é da Colômbia. É da Colômbia. Verdade. É que eu acabei de me reunir com um grupo de amigos da América Central e uma menina que, por sinal, tem um restaurante de massas ali no Shopping Iguatemi, me deu alguns livros do Gabriel Garcia Marques, comprei alguns escritos inéditos do Gabriel Garcia Marques e uma bandeirinha da Colômbia. Agora, não quer dizer... Deixa eu pedir desculpa aqui, recorda aqui para mim.
Cadê? Desculpa, gente, eu também não sei tudo, tá? Foi mal pela confusão aí, é Colômbia. Sabe quase foi mal. nada, né? Aí de conta que é Venezuela. Já a gente fala sobre Venezuela. Antigamente até teve uma tentativa, né, de formação de um só grupo latino-hispânico-americano. Mas o único grupo que deu certo foi o latino-português-americano, ou seja, só nós nos mantivemos como um país só. Graças aos Caxias que por aí andaram. Unificado, até um fenômeno, essa unificação brasileira. Ô, Chiarelli, então já que a gente está falando da Colômbia, que inclusive nesse momento, junto com o Brasil, né, são dos países próximos são os que mais estão tendo um conflito, seja, não estou nem falando armado, mas um conflito no sentido de pensamentos, um conflito, enfim, das lideranças. Qual é a tua opinião sobre a situação da Venezuela atualmente? Porque desculpa te cortar, porque você é uma pessoa que é muito conhecida por ser polêmico e às vezes as pessoas não sabem o que passa na cabeça do Chiarelli, que tem coisas que as pessoas acham que você vai ser contra, aí você aparece a favor, tem coisas que as pessoas acham que você é a favor, você aparece contra, mas é a pergunta que o pessoal quer saber. Tem coisas que as pessoas pensam que eu sou contra e eu sou contra mesmo. E também. Tem coisas que as pessoas pensam que eu sou a favor e sou a favor também, mesmo. Também, imprevisível, a verdade é essa. Eu não sei se é tão imprevisível, é mais ou menos que nem um Garrincha, né? Eu falo pro lado que eu vou driblar. Agora, eu não tiro uma bola. Agora, a situação da Venezuela, ela é, em parte, responsável por más administrações internas da própria Venezuela. E também devido ao boicote ou aos boicotes que possam existir contra a Venezuela. Agora, da Venezuela, eu só tenho boas lembranças, porque eu sempre li a literatura venezuelana, o Ramon Gallegos, tem um livro chamado Pobre Negro, muito bonito, Pouca Terra, um grande contista, e eu espero que resolvam essa situação. Evidentemente que, conforme certa parte da imprensa, algumas pessoas estão dizendo em conflito militar, isso é absolutamente impensável. Imagina, só se for muito interesse americano em fazer isso, aí temos que ficar cuidadosos, né, porque eles podem criar incidentes. Dizer que uma vila foi destruída pelos venezuelanos, isso irritando ao povo brasileiro, mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Entendi. Você é conhecido por ser uma pessoa bem polêmica, né? Inclusive, em uma das suas eleições, quando você foi candidato a prefeito em Ribeirão Preto, você viralizou muito na internet referente a um debate que você fez numa emissora aqui local, que a gente jogou até na última vez que a gente entrevistou você, a gente jogou até um trechinho do debate, que você vira para jornalista e chama ela de jornalista, e ela faz a pergunta, e no final existe enfim, um mal-estar na época nesse debate. E você até comenta que os jornalistas serão melhores preparados com o Chiarelli prefeito. A pergunta é a seguinte, Chiarelli, você se sente de alguma forma perseguido pela imprensa? Cara? Não, ninguém me persegue. Eu sou um homem forte, eu persigo. Eles são meus inimigos. Eles estão do outro lado do córneo. O coitadismo não faz parte da biografia do senhor Chiarelli. Agora, a EPTV, a Globo, eles são o braço direito do imperialismo dentro do Brasil. Essa gente tem que ser destruída. Quando aparecer as digitais de quem matou os judeus no campo da concentração, vai aparecer as digitais dos nazistas. Quando aparecer as digitais de quem matou os astecas, vai aparecer, ou ainda os incas, vai aparecer a digital dos espanhóis. O Brasil parte para o caminho da destruição. E, assim que isso for confeccionado, as digitais que vão aparecer é da Rede Globo de televisão. Lamento muito que, por decreto, o senhor Bolsonaro não tenha cassado a concessão da Rede Globo de televisão. O senhor Bolsonaro não cumpriu palavra. Parece que está até enviando dinheiro para fazer propaganda da reforma para a Rede Globo de televisão. O que é um desacato aos eleitores dele. Que os eleitores do senhor Bolsonaro esperavam que o senhor Bolsonaro, por decreto, cassasse a concessão da Rede Globo de televisão. E por falar em Rede Globo, né, a gente tem até um vídeo de você até criticando uma afiliada aqui da Rede Globo em uma outra emissora. Quer ver? Joga o vídeo aí, vamos lá, vamos assistir.
A Rede Globo de televisão, a EPTV Ribeirão, está tentando manipular a opinião pública cevada com dinheiro roubado do Palocci. Veja, essa gente é imprestável. Eles ainda não pediram perdão ao povo de Ribeirão Preto por terem elegido o Palocci, por terem elegido a Darcy Vera. Toda essa desgraceira que existe em Ribeirão Preto parte dessa emissora, chamada EPTV Ribeirão. Por sinal, ano que vem tem eleição para prefeito, e nem adversário para o seu Chiarelli tem. Um está envolvido na Sevandija. Você é pré-candidato a prefeito. O outro está envolvido na Lava Jato, compreende? E assim por diante. Então a vitória no primeiro turno do seu Chiarelli, que foi o mais votado em Ribeirão Preto para deputado, surge iminente. Evidente que esses desgraçados vão começar a fazer como fizeram em todas as outras oportunidades. Vão jogar de uma forma fraudulenta na televisão que eu estou com 2% de opinião pública. Um homem que não consegue andar um quarteirão, que não apareça o sorveteiro, que não apareça o pedreiro. Fala, ô, seu Chiarelli, faz um selfie para mim guardar de lembrança. Faz um selfie, porque nós gostamos muito do senhor. Isso ao redor da cidade, nos bairros ricos e nos bairros pobres. Chiarelli, você é uma pessoa que a gente sabe que você, como você mesmo falou, ninguém te percebe, você que persegue. E pelo fato de você ser uma pessoa tão perseguidora, às vezes, de algumas coisas que eu creio que você considera errado e talvez quer corrigir, pelo menos que eu acredito que é isso que você vai me falar, se eu te fizer essa pergunta, você já foi ameaçado, tem pessoas que hoje não querem lhe ver vivo, como que é o seu dia a dia? Se eu for no bosque, o senhor pergunta lá para a onça se ela já foi ameaçada. Vai lá na selva, pergunta para o leão. A minha característica não é ser ameaçado. Eu não acredito em sugestão. Pela minha própria formação e pela minha própria origem. E eles sabem disso. Compreende? Porque se eu for ameaçado, seu cara, jamais. Nunca foi ameaçado? Não nasceu homem para me ameaçar. Ô, louco, meu! Entende? Que isso? Não nasceu homem para me ameaçar. Cara, eu sou fã dessa pessoal da época aí, do Munhar, ninguém mexe com eles. Olha, eu queria que colocasse, por favor, no GC aqui, ó. Abre aspas, não nasceu homem para me ameaçar. Chiarelli Fernando. Que é isso, hein? Você não anda armado. É como está em Macbeth. Você não anda armado. Nada nascido de mulher há de me vencer. Ó. Shakespeare. E nascido de homem ainda não conseguiram essa tecnologia, Estão né? tentando aí, né? Então vamos aguardar. Você anda armado ou não? Por Deus. Deus é a minha proteção. Ó. O Jatobá também. Você tem que perguntar para ele lá se ele anda armado. Se ele anda armado. Quando você esteve em Brasília, quantos anos você conviveu lá como deputado? 3 anos, né? 3 anos como deputado. E quando você conviveu lá durante esses 3 anos, você se impressionou? Realmente existe tanta sujeira lá, como o pessoal fala, ou o pessoal aumenta? Não, veja, a questão não é de sujeira em Brasília, ou sujeira ao redor de Brasília. A questão, Marral, é que o Brasil não é um país independente. O Brasil é um país onde os seus minérios, onde as suas riquezas, compreende, são levados para fora. O Brasil é um porto de escambo, onde as nossas riquezas não são nossas. Parece que se o senhor presidente da República baixasse um decreto que não se pudesse sair do Brasil nenhum minério, que isso viria a servir somente ao povo brasileiro, seria o primeiro passo para a independência do Brasil. Olha, se eu pegar a história do Brasil, só vai ver lá no Prudente de Moraes, lá no Campos Salles, eu não vou nem buscar no Império, mas na Primeira República, as rendas dos portos do Brasil sendo confiscadas pelo estrangeiro para pagar uma dívida externa, para bater que ninguém entende qual é. Veja só, o escambo que o Brasil vive empobrece o Brasil. O Brasil cumpre decretos da Dona Maria Louca, que proibiu a industrialização no Brasil. Você veja o caso de Delmiro Gouveia, que tentou fazer uma fábrica lá no Pernambuco, foi jogado na água. E esse caso é em específico, mas vários outros ocorreram, por exemplo, na década de 60. Com a indústria dos nossos automóveis, dos nossos aviões e de tudo que o senhor puder imaginar.
Nós somos uma economia exógena que cresce para fora. Dessa forma, toda a miséria que nos roda é pela má administração da nação. Uma nação que não é uma nação. A nação é uma nação, mas o país é uma colônia das potências estrangeiras. Só veja. O padrão monetário. Uma hora o Brasil vai ser sempre vítima desses padrões. É a libra esterlina, na outra hora é o dólar. Enquanto nós não penhorarmos o nosso trabalho, enquanto nós não nos usufruirmos das nossas riquezas, esse país será uma colônia de estrangeiros. Então, todos os quadros que o senhor vê, o menino que assalta na esquina, o funcionário público desonesto, o político ladrão, tudo isso é a pintura própria de uma colônia. Essa pintura do Brasil é a pintura do Peru, da Nicarágua, da Guatemala, enfim, dos países dependentes, os que não produzem e que servem ao estrangeiro. Quando eu dou uma entrevista assim, eu sei que eu sou ouvido por muitos jovens. E as pessoas podem perguntar, mas de onde o senhor Chiarelli tira essas ideias? Então eu pediria que aos mais jovens, que querem estudar, que querem entrar na política, que, por exemplo, acompanhem o que foi a Revolução Pernambucana de 1817, a própria Revolução Pernambucana do Frei Caneca de 1824, que foram revoluções que tentaram fazer com que o país fosse um país independente à época dos marotos, hoje de potências estrangeiras, para que os jovens que veem essa globalização participem da leitura do Sr. Joseph Conrad, em específico num livro chamado Nostromo, que mostra toda a bagunça feita em um lugar chamado Costaguana. E essa Costaguana serve para qualquer país da América Latina. Quanto à destruição das nossas indústrias, que se vá até a ditadura dos cartéis, ou condenados ao subdesenvolvimento do Sr. Kurt Rudolf Mirov, para que as pessoas se sustentem, para que as pessoas tenham capacidade de se pronunciar com força. Porque não basta eu chegar aqui e falar que o Brasil é uma colônia. Todo mundo sabe que o Brasil é uma colônia. Agora, o senhor presidente da República poderia baixar esse decreto. O que aconteceu em Mariana? O que aconteceu em Brumadinho? É exploração estrangeira, que fizeram aquelas mineradoras com um produto de carregação. E a primeira chuva veio e levou tudo e matou aquele monte de gente. Isso já ocorreu no Peru, isso já ocorreu no Equador, isso também ocorre no Brasil. O senhor presidente da República poderia baixar um decreto, anulando o decreto da Dona Maria Louca, para que o Brasil possa ter as suas próprias indústrias daquilo que bem imaginar. Ou será que essa desculpa vai prevalecer para sempre? Porque eu escuto o seguinte, Marral. Diga. Eu escuto que o brasileiro não tem capacidade de explorar. O brasileiro não tem inteligência para explorar. Olha, eu ouço dizer que lá na Sibéria existem riquezas muito semelhantes, assemelhadas a essas que tem no Brasil. Eu gostaria de perguntar se o Putin deixa os ingleses, os alemães e os americanos explorar lá. Então isso é um perigo, essa linguagem, essa manifestação minha de nacionalismo, parecendo um Policarpo Quaresma, compreende? Porque a nossa terra tem de ser a nossa terra. Você sabe quem foi Policarpo Quaresma, né, Vivi? Claro, foi aquele que determinou a quaresma após carnaval. Com certeza. Muito bom. Tá ficando bonitinho. Não. A gente tem que fazer mais um programa hoje. Tá, mas um pouquinho. Pode entrevistar. Você vai me maquiar? Você vai... Então, Chiarelli, falando sobre poderes, vamos falar aqui sobre o poder. O que você acha que ganharia uma disputa mundial entre o Goku e o Jaspion? Assim? Uma pergunta do... São coisas... Estamos sem retorno de vídeo aqui, Grande só poder. queria avisar o pessoal, mas... Vira aqui pra mim. O que você está fazendo aí, Vivi? Não, batom não, Vivi. Pelo amor de Deus, Vivi. O Chiarelli pode pôr a cartola Vivi, elegante. Quem assistiu o programa até agora viu a seriedade da entrevista. Pode sentar lá. Mas é carnaval, gente. Senta lá. Então faz isso, só quero ver. Quer? Não Faz existe isso, pessoa no mundo fazendo uma coisa não dessa. existe, não existe ser humano, tá pra nascer.
Você tá feliz agora? Chiarelli... Não, senta, Vivi. Não é Eu vou possível. sentar do lado do Chiarelli, com licença, né? Ó, Do céu. tem algo correndo aí. Tá bem. Algo está tá. acontecendo. Chiarelli, você poderia só por 5 segundos colocar uma máscara pra entrar no nosso clima de carnaval? Pra Vivi ele fala assim, né? Pra Vivi ele fala assim, né? Eu sabia que tinha um esquema. E essas melicinhas que ela usa. Ai, gente. Essas... Que lindo! Olha. Esse é o nosso convidado. Com vocês, capitão. Não pode falar. Chiarelli. Cuidado. Não, pode voltar, Cuidado. Muito obrigada. Gente, eu queria falar pra vocês que eu provavelmente vou acabar desfilando esse carnaval da Gaiola das Loucas, Olha, né? só a Porque eu Vivi consegue isso, é difícil, hein? Ah, tô muito bonito. Queria é falar... Hã? Não, lembrei só uma coisa, esse programa está sendo gravado, tá? Isso não é ao vivo, não. A gente gravou por uma semana antes e depois desse programa a gente vai fazer outro programa pause nele, ficou e não vai ter lindo. tempo hábil para poder arrancar isso. Então, se você me viu semana passada, porque você vai entender o que eu estou falando, se você me viu semana passada vestido assim, a culpa é dela, tá? Porque a gente vai entrar com outro programa daqui a 20 minutos, meia hora, a gente já está gravando de novo. Já. Na verdade, ao vivo, no caso, que a gente está no horário próximo. Coisas de bastidores, ok? Pois é, né? Vou tentar voltar a credibilidade, a seriedade neste programa e continuar a entrevista com o nosso convidado, porque o primeiro bloco foi sério. Né? A gente tentou, vai ser difícil, tá? Antes de eu fazer as próximas perguntas para ele, Vivi, fala da enquete já que você está em clima de carnaval, tem alguém Gente, respondendo aí? A enquete de hoje é: o que você mais gosta e menos gosta no carnaval? Eu não gosto da Vivi no carnaval. E o que você mais gosta, chefe? A Vivi também. De ir embora daqui. Bom, Tamires Correia de Souza respondeu: o que mais gosto, que é sempre meu aniversário. Hoje é aniversário. Tamires, parabéns, querida. Um beijo, aniversário da Tamires. Denise Mata respondeu: um empenho com que as escolas de samba, entre parentes de comunidade, fazem os desfiles, músicas, hits, etc. Nano Luciano Nascimento: gosto de relembrar os axés do passado e não gosto de ver brigas feias. Somos dois, o gosto e o não gosto o seu, bate com os meus. Laerte Parente, vulgo Peru, respondeu Peru. sim. Ficou estranha essa frase, né? Deixa quieto, continua aí, Vivi. Continua aí. Nesse carnaval, não seja inocente. Não confie na Juntex, que é fabricada pela Johnson & Johnson, a maior fabricante de fraldas. Nossa, olha o pensamento. Gênio, você denunciou aqui, cara. Lembrando que se vier processo, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Não tem nada a ver com isso. Tem mais ou acabou? Flávio Rassi respondeu: o carnaval e o carnaval. É o que ele mais gosta e menos gosta no carnaval, é o carnaval. Ok, vamos aproveitar. Deixa eu fazer essa pergunta pro meu convidado, então. Estamos aqui com o Fernando Chiarelli. Se você ligou sua TV neste exato momento e tá me vendo aqui todo fantasiado, isso é culpa da Vivi Reis, porque no primeiro bloco eu tava bonitinho. Vou tentar seguir a entrevista aqui. Chiarelli, você gosta de carnaval? gosto. Você tem alguma Se coisa? eu fosse prefeito, quando eu for prefeito, em Ribeirão Preto vai ter 5 escolas de samba Aê! de primeira linha. Uhul. Pode ter certeza disso. Sério, cara? Claro. E também serão livres nos seus enredos. Quiser falar do prefeito, pode também. Aê, tá vendo? É isso aí. Que é isso, Meu hein? voto é seu, Chiarelli. Obrigado. E de uma legião, se Deus quiser. Agora, que o seu voto vai ser o mais bonito, eu não tenho dúvida disso. Obrigada. Gente, eu acho que é mais um convidado que a Vivi vai pegar. Aliás, eu vou desfilar, inclusive, num bloco de carnaval. Unidos do Netflix, nota 10. Eu vou te acompanhar nessa, tá, Vivi? Mas não acredito que eu tô apresentando isso aqui desse jeito. Tá lindo, Vamos lá. chefe. O programa tava mó sério, mó com credibilidade, né? Eu queria pedir desculpa aí pros caras da emissora aí de TV aí, concorrente nosso, que em algum momento da entrevista anterior meio que teve umas pauladas, né? Mas acontece, né? E faz parte, né? Tem dia que nós também apanha, então Todos eles minha assistem. solidariedade a vocês aí, tá bom? Vamos lá. Chiarelli, eu te fiz uma pergunta antes da gente sair. Eu vou tirar esse chapéu porque eu tô incomodado. Ai. Eu vou tirar isso aqui também, eu vou ficar só com os brilhos na cara. Eu te fiz uma pergunta, tá muito gay isso aqui, Caiu bem cara. pra você isso aí. Vivi, você tinha me matado, porque eu vou ficar com o chapéu, vai. Nunca vi rastro de cobra, nem cor de louros. Eu tô tentando manter a credibilidade aqui no programa. Eu sou Eon, Chiarelli não é Eon. Não, eu tô tentando manter a credibilidade. Ô, Chiarelli, vai, a pergunta é a seguinte, eu fiz antes de sair pro intervalo, se você fosse eleito presidente do Brasil hoje, o que você faria de imediato? Quais seriam as suas ações? Bom, vamos deixar claro
E eu estou falando numa emissora de televisão que pertence, ao que tudo indica, a um grupo de universitário, que quem fez o milagre alemão não foram os alemães, foi o minério brasileiro. Quem fez o milagre japonês foi o minério brasileiro. E peço aos telespectadores que leiam sobre os soldados da borracha brasileiros que morreram na Amazônia para construir, para fazer o potencial militar americano. As rodas dos jipes, dos aviões que saíam para bombardear Berlim. Ou seja, os americanos ganharam a Segunda Guerra Mundial devido ao esforço dos brasileiros, do minério brasileiro. Eu, como presidente da República, primeiro ato, o da posse. Segundo ato, não sai uma bolinha de gude do subsolo ou do solo brasileiro a qualquer preço para o estrangeiro, para qualquer país. Uhul! Que isso? Chiarelli, mas você não acha... A partir desse momento, vem o segundo ato, que é de caçar imediatamente o decreto da Dona Maria Louca, portuguesa, rainha de Portugal, que proibiu a industrialização brasileira, para que o Brasil possa industrializar, e não industrializar com marcas estrangeiras, mas com marcas brasileiras. E vamos dar um exemplo só. A Gurgel era um excelente automóvel. Foi entregue aí para as Fords, para as Volkswagen, para que eles ganhassem. Para que eles ganhassem o mercado brasileiro. O terceiro ato como presidente da República é a reforma monetária. Pois o Brasil não pode se submeter a um padrão internacional de papel feito no quintal americano. Assim sendo, o padrão da nossa moeda será a nossa riqueza e o nosso trabalho. Fora disso, senhores, não pensem que vão acabar os assaltos nas esquinas, os curumins assaltando, matando, ou que as cadeias vão se esvaziar. Porque a moeda principal que roda no imperialismo é a miséria. Portanto, os professores de história saiam falando amanhã nas aulas de história. Quem fez o milagre japonês foi o Brasil. Quem fez o milagre alemão foi o Brasil. Os brasileiros, que, por sinal, agora são vítimas de uma criminosa reforma da Previdência, que envergonha os eleitores do senhor Bolsonaro, que mostra uma deficiência mental e moral preocupante. Você é contra a reforma da Previdência? A reforma da Previdência é o absurdo dos absurdos. Porque todos os materiais que nós estamos vendo aqui, a sua camisa e a sua cueca, a sua meia, a sua gravata, tudo paga imposto. Os COFINS da vida, os PIS, PASEP, e tudo isso tem porcentagem que vai para a Previdência. Todos os jogos têm porcentagem que vai para a Previdência. Inclusive, só esse do Silvio Santos seria capaz de dar um superávit na Previdência fabuloso. Entretanto, esse governo, como dizia Gustavo Barroso, capacho de banqueiros, quer jogar até a Previdência na mão dos banqueiros. Quando você fala... Você não tem sua casa, a casa é dos banqueiros. Você não tem seu carro, o carro é dos banqueiros, agora querem a sua aposentadoria. O país parece que está sendo comandado por uma quadrilha pior do que a do PT. É isso que eu ia te perguntar. Eu queria entender. Se o senhor ia perguntar, não pergunta mais. Não, mas eu quero complementar. Deixa eu complementar, tô ficando nervoso aqui, velho. Dá licença, agora eu tô bravo. Ó, o senhor eu não vou arrumar problema, não. Empolguei, mano. Eu empolguei pra caramba. Eu gostei. Falar alto dá um medo, né? Então, cara, brincadeira. Eu vou respeitar porque o senhor é um cara que já tem muito mais voz do que eu, né? Ó, é isso que eu queria entender. Quando o senhor comentou sobre... Às vezes eu vou pegar o chapéu que caiu.
Quando o senhor comentou sobre alguns acertos e erros que a política fez, né, e deixou de fazer, eu queria entender exatamente isso. O senhor estava se referindo ao governo passado ou a esse que tem 2 meses de existência? Na verdade, estava se referindo a esse, então. O país nunca teve governo. Talvez algum período, um ou outro. E como dizia o Chico Buarque, parece que dificilmente terá. Uhum. Porque o que foi estabelecido aí, esse governo que se empossou, compreende? Ao que tudo indica, ao que mostra-se, não está a favor do povo sofrido. Aposentar aos 65 anos é crime. E não fui eu quem disse isso, foi ele. Portanto, ele assume ser criminoso. Foi ele antes da eleição, né? Antes da eleição ele era contra essas reformas. Esse é o grande problema do Brasil, porque o Bill Clinton quase perdeu o mandato nos Estados Unidos, não por corrupção, é porque mentiu. E o Nixon perdeu o mandato não porque por corrupção, e sim porque mentiu. Parece que a mentira não é uma moeda muito considerada no nosso país. Entretanto, já dizia o Vitor Hugo, a mentira é o segundo nome do diabo. Rapaz, este é Fernando Chiarelli. Que é isso, hein? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Na verdade, eu fiquei de perguntar para o Matílis, né, Matílis, sobre a nossa enquete. Você tem alguma opinião sobre o que é o melhor e o pior do carnaval? Ou não sei, tô com medo de falar aqui, vai que Chiarelli não concorda. Ai. Tá devendo, é bom ficar com medo mesmo. Aí, ó. Depois que eu vi que tem desconto de Viagra, eu não falo nada. Ó, vou contar um negócio pra você. Desconto de Viagra. Esse negócio de Viagra é complicado, tá matando muita gente. Você é a favor ou contra o Viagra, Chiarelli? A principal pergunta hoje no nosso programa. Quanto você tem no bolso aí? Eu quero saber, quanto você tem no bolso aí? Você é a favor ou você é contra? R$50. Me mostrou 4 na entrada. Eu pensei, vou embora. É verdade. Olha, vai ser provavelmente a nossa última pergunta, que o nosso tempo já está esgotando, né? Mas eu queria saber se em todos esses anos, quantos anos você tem de vida pública já, mais ou menos? Eu nasci na polícia, desde nenezinho, quando pelo menos uns mamar não tava bom. 97 anos de vida pública. Eu quero saber o seguinte, você alguma vez se arrependeu de falar alguma coisa, enfim, em algum momento da sua vida, e depois você... Enfim, não, eu não me arrependi de nada que eu falei e de nada que deixei de falar. Tudo que eu falei, eu assumo até hoje. E a bem da verdade, eu nunca mudei de opinião. Uhum. A minha conduta é reta. Desde que eu me pus o pé nas ruas para pedir voto, todo mundo sabe o que eu penso, todo mundo sabe como que eu ajo. As pessoas às vezes falam, eu vou votar no senhor porque o senhor é honesto. Eu acho que isso é uma qualidade menor que eu possa ter. Compreende? Porque só faltava ser desonesto. Compreende? Entendi. Por que o senhor acha que o senhor não foi eleito prefeito em Ribeirão ainda? O senhor acredita que vai ser? Você acabou de falar agora há pouco. Isso é um verdadeiro fenômeno. Isso dá para escrever uma Ilíada. A primeira eleição eu ganhei com mais de 80% dos votos. O Peru pode ser testemunha disso. De repente houve um verdadeiro pane. Só queria falar que votação. O Peru é o nosso cinegrafista. Porque se você entender outra coisa... Não, ele trabalhava com o Tony na época. O nosso cinegrafista. Você me fala em Viagra, depois fala em Peru? Então, compreende? A segunda eleição, eles compraram o meu partido, todo mundo lembra. Aquele gordo nojento. Compreende? A terceira eleição, eu ganhei a eleição. Isso foi fraude. Que é aquela que os vídeos bombam na internet de uma forma formidável. Da Carminha, da Boca de Cabrita. Essa apelida e a quarta eleição, que não tinha como perder. Me levaram para a penitenciária. Compreende? Verdade, então, você nem chegou a concorrer, né? Então você veja só. Ao que tudo indica, o orçamento Ribeirão Pretano é muito alto. Mas não é só por isso que eles têm medo que eu venha a ser prefeito. Eles têm medo que eu venha a ser prefeito pela conduta que eu vou ter como prefeito. Porque nós vamos educar as crianças, e não se pode educar as crianças. É uma pessoa que pensa que o pobre tem que tocar violino, que o pobre tem que ter música, tem que ter guache, tem que ter lápis crayon, lápis de carvão, que tem que aprender não só a ler, não só a escrever, mas como ele tem que se acercar
dos bons costumes que a arte lhe provém. Porque o homem sem a arte não passa de uma besta. E os governos estão aí para manter o povo numa situação bestiária. Então esse é o pavor que eles têm de eu vir a ser prefeito. Eu acho que demonstrar para o Brasil que o povo brasileiro tem herança forte. E pode ser forte. Pode se atrelar a tudo o que é bom. Eu acho que se o Chiarelli for prefeito, é capaz dele ganhar e de repente, uns dias depois, ele tipo, eu assumo que eu fiz não sei o quê, porque você entrega tanta corrupção que se você fizer algo errado, você mesmo vai falar que você fez. Eu não dou nem tempo de fazer coisa errada. Eu não sei fazer coisa errada. Esse é o problema, eu não sei. Se por acaso vier a fazer coisa errada, foi Eu inconsciente. queria agradecer Jesus presente aqui no nosso sofá. Muito obrigado pela presença. A gente tem algumas tags aqui. Quem que está no seu sofá? Jesus? Jesus! Tá aí. Aquele que morreu na cruz? Aquele que nunca fez nada errado, Chiarelli. Aquele que nunca fez nada errado. Não, eu posso fazer coisas erradas, mas não em relação ao povo, às pessoas, Não de corrupção, aos né, essas sofridos, coisas que ele tá falando. aos Não de- desorientados, aos fracos, aos abandonados. Compreende? Isso não foi só Jesus que fez, não. Vamos fazer o Eu faço seguinte. uma lista de pessoas para o senhor, compreende, que sempre tiveram conduta ilibada em frente ao povo, não só nacionais, como estrangeiros. A gente o senhor tem quer uma o lista Kosciuszko aqui lá também. na Polônia, o senhor quer o Garibaldi lá na Itália, como o Churchill, por exemplo. Era um homem problemático na conduta pessoal, privada, mas pública não. Compreende? De respeito. Então, o senhor pode ter certeza que se eu tiver esse ou aquele erro, pode ser por conduta fora da vida pública. Dentro da vida pública, perdão. Impecável. Gente, a gente tem também uma tag aqui. Na verdade, vamos falar agora de outras pessoas. Rapidamente. Nossa equipe separou alguns nomes de algumas personalidades, principalmente políticas, e eu queria que você comentasse, Chiarelli, o que você acha Eu tiro o deles. chapéu. Mais ou menos isso. É um quadro Como eu sou totalmente, inteligente, é um quem quadro tira o totalmente chapéu? original que nós faremos aqui no Fala Amarral. Na verdade, o nome do quadro é O Que Dizer, né? Mas é igual o seu tiro o chapéu, tá? Então- Igualzinho. Tem Tá? a Vivi nisso? Matílias Vinheta, por Talvez, favor. talvez. Ó, tem a vinheta, chama O Que Dizer. Cristiano Matíris, se vire e invente uma vinheta para isso agora. Chiarelli, que dizer? Chiarelli, que dizer? Ok, então o que dizer dessa primeira figura aí que passará na nossa tela aqui, ó. Enéas Carneiro. A gente tem pouco tempo, Chiarelli, eu queria que você fosse bem sucinto, mas fica à vontade para falar sua opinião sobre Enéas Gosto Carneiro. do Tem Enéas. mais gente para falar. Gosto do Enéas. Gosta do Enéas? Eu até assisto alguns vídeos dele e já li alguma coisa dele. E fala igual. Ah. Quando é interrompido, sobe o tom de voz. Tem mais gente, vamos lá. Marta Suplicy. Essa é uma boneca, né? Já era, acabou. Acabou a vida pública dela, você acredita? Então tá bom. Fernando Henrique Isso Cardoso. é uma grande desgraça que passou por esse país. Você acha Tem que ser fuzilado de costas, como traidor. Pô, sério? Caramba. Tem mais. Fernando Collor. É a mesma coisa. São só- Fuzilado de costas, como traidor. Mais um Fernando, né? Tem mais, vamos lá. Tem mais? Acabou? Tem. Donald Trump. Ai, não conheço. Pato, Donald. Não conhece. Americano que fique do muro que eles querem construir para lá. Que não me enche o saco aqui. Se não leva bala. Ó, Nicolás Maduro. A gente já falou sobre Venezuela, mas e sua opinião sobre o Maduro? Maduro? É. Eu acredito que o Maduro é muito incompetente, né, como governante, deixar o país chegar ao ponto que chegou. Se não é o Brasil auxiliar, isso é para uma grandeza do nosso povo, ali de Roraima, ali daquela região, muita gente já teria morrido de fome. Entendi. Esse não é o Maduro, é o Maduro esse? É o Maduro. Parece o Chaves. Parece o professor Girafales, né? É. A cara ali. Tá. Né? Tem mais ou acabou as figuras? Acabou. Eu queria Mas saber. cadê a Vivi? Não tem. Peraí, corta pra Vivi. Corta pra Vivi. Isso. E a Vivi? A Vivi é algo fabuloso. Ateliê Motel, um Eu gostaria que patrocínio. vocês mostrassem alguma coisa melhor que a Vivi nesse mundo. Ai, meu Deus, que lindo. Não, se vocês, se Chiarelli vocês me Você mostrarem... tá precisando viajar mais, Chiarelli. Agora entendi os 4 comprimidos do bolso dele. Olha, amigo, você não fale isso comigo, porque eu conheço os 4 mundos do canto do mundo. Eu fui ler o livro do Kipling no Afeganistão. Ô, louco, meu. Caramba. Olha, eu não posso deixar essa entrevista terminar antes de fazer uma pergunta que eu até comentei que eu ia fazer, né, durante o programa.
E eu queria uma definição sua de Chiarelli para Chiarelli sobre a tua visão política. Você se considera alguém de direita, esquerda, centro, liberal, desliberal, chiarellizal? O que você se considera? Um dia chegaram para César e falaram para César, César, você vai ser o nosso rei. Ele falou, não senhor, eu não vou ser rei. Oh, então tá bom. César, o senhor vai ser o nosso imperador. Oh, não, eu não sou imperador. Oh, se o senhor não é rei, o senhor não é imperador, o que o senhor é? Ele falou, eu sou César. A mesma coisa que Chiarelli. Dizem que sou direita, dizem que sou esquerda, me perguntam. Eu não sei se sou esquerda, não sei se sou direita. Eu sei que eu sou o Chiarelli. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!